aqui também. Cadê esse martelo da justiça? Cara, é tanta coisa que para achar é difícil. No meio dessa confusão aqui de mais, a gente tem um martelo da justiça que está dobrado. O que significa isso? O martelo da justiça dobrado. Ele tem um significado importante também, né? Ruptura legal, quebra da lei, crise institucional. A gente tem um símbolo do dólar rachado também, que significa uma crise econômica nos Estados Unidos, ou seja, uma sugestão também do colapso do dinheiro físico e da ascensão da moeda digital, né? Então, a ideia é sempre aquela: cria uma crise, gera pânico e introduz a solução, que é o dinheiro digital controlado. Então, aí tem o sexto ponto desses 10 pontos, que são as preocupações econômicas ou o risco econômico global. A economia dos Estados Unidos ela até está resistindo mais do que esperado, né? Só que essa estratégia de imposição de tarifas, isso reduz muito o crescimento global. Então existe um risco crescente de crise no mercado de títulos americanos, porque em maio vai ocorrer a substituição de Jerome Powell como presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Então a politização do Banco Central Americano, isso pode causar muita turbulência financeira e isso pode trazer essa possível crise nas bonds, né, no mercado de títulos, e isso é representado ali por relógios, papéis rasgados, né, bancos e moedas e por aí vai. Então, por que a gente teria essa crise no mercado de títulos? Qual é a relação? Qual é a relação entre essas coisas? Porque tarifas e o estilo de governança do presidente Donald pode cair ali pode gerar uma crise nos títulos americanos. Mesmo com dificuldades, né, os Estados Unidos eles continuam crescendo melhor do que o esperado. Só que, como eu estava falando para vocês, né, as tarifas deixam ali o crescimento comercial muito mais lento. Então, por que isso pode gerar uma crise no mercado de títulos? Porque pode haver uma crise com os títulos, por exemplo, o governo e as empresas tendo dificuldade de pagar ou vender as suas dívidas, tá? Então essa que é a grande questão. Mercado de títulos americano tem que ficar bem de olho aí no que está rolando. Por quê? Porque os juros americanos ainda estão altos, né? Isso encarece o empréstimo, pressiona o mercado de títulos, porque os investidores exigem rendimentos maiores, e aí surge o risco da crise, porque se os juros subirem a mais, os preços dos títulos caem e os bancos investidores perdem dinheiro. E a tarifa e as tensões comerciais reduzem o crescimento global, que pode aumentar essa instabilidade no mercado e agravar o problema do título, e mudar o presidente do Banco Central num momento como esse de incerteza, e isso pode gerar ali muita instabilidade nos mercados e agravar esses problemas, né? Inclusive, isso pode trazer um caos no mercado financeiro se o próximo diretor do Banco Central indicado pelo presidente Donald tiver ali uma influência política, né? E aí, se o pessoal perceber que o Federal Reserve, Banco Central Americano, está passando a agir por motivações políticas e não técnicas, o mercado pode perder a confiança e isso pode causar uma verdadeira turbulência financeira, tá bom? Então aí é algo que a gente precisa ficar bem de olho. Tem gente aí pedindo mais uma vez o link, né, dessa matéria da Economist, que vai falar sobre as perspectivas para 2026. Deixa eu colocar de novo o link aí para vocês. É muito fácil você botar no Google assim, The Economist 2026, você acha tranquilamente aí essa matéria, tá bom? Então tá moleza aí para você achar. Só que na imagem aqui, a gente também vê um navio cheio de containers soltando um projétil para cima do bolo de aniversário. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é comércio global. Isso aqui é logística global de comércio. O que significa isso? Significa que é comércio global lançando um projétil contra o bolo de aniversário dos Estados Unidos. Ou seja, comércio global
estragando a festa de aniversário dos Estados Unidos. O que isso pode revelar? Um possível conflito comercial, né? E esse conflito comercial destruindo a comemoração dos americanos nesses 250 anos, tá? De outro lado aqui, meus amigos, a gente tem uma embarcação persa, né? Com figuras aqui, com simbologias persas, segurando um objeto que é difícil de identificar, tá? Seria um equipamento nuclear? A gente não sabe. Então, Pérsia é o quê? Pérsia é o Irã. Então, meus amigos, esse barco antigo com os homens barbudos caracterizados como os antigos líderes persas, isso significa confusão no Oriente Médio e pode representar algum problema nas rotas comerciais históricas, talvez ali o Estreito de Hormuz, por onde sai todo o petróleo ali do Golfo Pérsico para o resto do mundo, perfeito? A gente tem também ali muitos submarinos e satélites, né, simbolizando vigilância e espionagem militar. E a gente tem também uma forte simbologia com a ideia da inteligência artificial, né? Tem imagens de robôs, né, imagens de coisas assim mais cibernéticas. Então essa é a sétima preocupação que o editor da revista Economist já apontou, né? O excesso de investimento em infraestrutura de inteligência artificial pode revelar uma verdadeira bolha. Eu estou falando sobre isso com vocês há muito tempo e muito provavelmente a gente está vendo uma grande bolha, assim como a gente teve a bolha.com em 2001, a gente pode ter para 2026 uma nova bolha, só que essa bolha aqui agora é bem pior, porque a gente tem o mercado de crédito privado já prejudicado, a gente tem vários mercados ali que já estão sofrendo, mercado imobiliário também. Então alguns estão dizendo que está vindo uma crise aí, tipo de 2008, 10 vezes pior. Deus queira que não, mas temos que ficar atento, né? Então, assim, o argumento é que o colapso da bolha da inteligência artificial não elimina o valor da tecnologia da inteligência artificial, mas teria um grande impacto econômico. Cresce também muito a preocupação com o emprego, especialmente entre jovens recém-formados. Isso é uma questão muito preocupante, né? Porque hoje nos Estados Unidos o americano ele consegue comprar a sua primeira casa só com 40 anos de idade. Então, se o sistema não está funcionando para os jovens, esses jovens ficam desiludidos e perdem a esperança, o que é muito preocupante, né? Então, é muito difícil os jovens conseguirem emprego, né, e terem uma renda, inclusive porque a gente está vendo a inteligência artificial aí engolindo tudo quanto é tipo de emprego, né? Tem muitos ali robôs na imagem, cabos, chips, né, telas digitais. Então, uma fragilidade econômica global escondida abaixo dessa bolha da inteligência artificial. Será que essa bolha vai estourar? Meus amigos, se estourar já viu, né? Além disso, tem drones, tem robôs também, falando do avanço da automação, né? A gente fez uma aula na Arc esses dias muito legal, falando sobre, né, o que está por trás dessa ideia da automação, o que está vindo junto com isso. E existe indicação ali, claro, né, o próprio Geoffrey Hinton, que é considerado o padrinho da inteligência artificial, ele tem dito que o ano de 2026 será o ano em que o emprego será pesadamente impactado pela inteligência artificial, com a inteligência artificial substituindo os empregos. Perfeito? Só que